Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Bom estar com os irmãos nessa noite de quarta-feira, tempo de meditar na palavra de Deus, aquele tempo gostoso que nós tínhamos aí na igreja, que agora estamos impedidos, mas certamente logo voltaremos. Mas enquanto isso, estamos compartilhando a palavra do Senhor aqui por esse vídeo. Eu queria que você olhasse comigo na palavra de Deus no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14 até o 18, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Queria a sua atenção aí no versículo 17, que diz: Levanta-te e percorre essa terra. Quando o Senhor fala para Abraão, percorre essa terra, é como se ele estivesse dizendo, percorre essa promessa, né? Era uma promessa do Senhor para Abraão. Então eu queria compartilhar com você e tirar 3 lições desse texto aqui, sobre o tema percorrendo as promessas de Deus. Promessa é algo que nós gostamos, né? É algo que nós gostamos de ouvir, é um tema atraente para nós. Mas as promessas de Deus, elas são condicionais. E esse texto aqui traz para nós 3 condições aqui que eu creio assim, Deus estabelece ali para Abraão, estabelece para nós também. E a primeira lição é que nós devemos percorrer as promessas de Deus com os nossos olhos, né? Com os nossos olhos. O versículo 14 diz assim: ergue os olhos e olha. A nossa maneira de olhar, a nossa vitória, a nossa bênção está ligada à maneira como nós olhamos, à maneira como nós vemos, né? É interessante quando a gente olha ali no tempo do povo de Israel entrar na terra prometida ali, no capítulo 13, do versículo 33 de Números, nós vemos ali uma visão completamente distorcida de 10 daqueles espias e uma visão correta de 2 daqueles espias ali do povo de Israel, né? E a gente vai aprendendo que nós devemos olhar as promessas de Deus na ótica do Senhor, né? Abraão olhava sob a orientação do Senhor. O Senhor é que está dizendo para ele aqui, né? Olha para a terra para a terra que eu prometi a ti, né? E Abraão também é desafiado a olhar de forma ampla, né? Quando o Senhor fala para ele que olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, versículo 14, né? Olhar de forma, ele fala que o versículo 16 fala da descendência ali como pó da terra. Então, olhar de uma forma ampla também, né? Olhar considerando as pessoas. Versículo 15, ele fala assim: essa terra eu darei a você e a sua descendência, né? É interessante, né, irmãos? As promessas de Deus, quando elas se cumprem na nossa vida, ela não somente abençoa as nossas vidas, abençoa também as pessoas que estão à nossa volta, né? E é muito importante num tempo desse que nós estamos vivendo, de muita escassez, de muita dificuldade, nós voltarmos novamente para a palavra de Deus, nós olharmos novamente para as promessas de Deus. Porque muitas vezes, no tempo de sofrimento, no tempo de dificuldade, nós tiramos nossos olhos do Senhor, tiramos os nossos olhos das promessas do Senhor, né? E muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus por causa disso. Uma segunda maneira, uma segunda condição aqui, uma segunda lição
é que Abraão deveria percorrer as promessas de Deus com os seus pés também, né? Com o versículo 17 diz aí: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, né? Porque eu te darei. Não basta somente nós olharmos, nós temos um olhar correto, mas nós também temos que ter uma ação em relação a essa promessa do Senhor. E é isso que Deus requer aqui de Abraão, né? Levanta-te e percorre, né? Levanta-te e percorre. Deus faz as suas promessas, nós vemos na palavra de Deus, nós olhamos da maneira correta, né? Entendemos, mas há uma necessidade, a necessidade de que nós tenhamos uma ação em relação a essa promessa. E é por isso que o Senhor fala aqui, né? Levanta-te e percorre, né? Caminha essa promessa. Muitas vezes nós falamos, ouvimos com os jovens e pessoas que estão esperando aquela bênção de Deus, aquela bênção especial de Deus. E uma coisa que sempre me vem à mente é que esta bênção, ela requer ações da nossa parte, né? Ações da nossa parte. E Deus se agrada disso, né? Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Deus se agrada de você estar se preparando, né? De você estar agindo em relação àquilo que ele já prometeu, né? Quando Deus promete ali a Josué, né? Quando ele está passando ali a liderança de Moisés para Josué, ele diz sobre a terra, ele diz assim: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então, as promessas de Deus requer que nós olhemos da maneira correta e que nós também tenhamos uma ação em relação a essas promessas, né? Que a gente planeje, que a gente sonhe com isso, que a gente espere isso, né? Da parte do Senhor. E também o nosso progresso espiritual também está ligado à nossa maneira de andar, a maneira como nós encaramos, né? É interessante que no Salmo 1 nós vamos ver essa questão do andar, dizendo assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quando nós olhamos para a vida de Abraão e olhamos para a vida de Ló, nesse capítulo 13 acontece a separação, né? E é interessante que Abraão, ele tem tanta confiança naquilo que Deus tinha para ele, que ele fala assim: olha, Ló, escolhe para onde você for, eu vou para o caminho contrário. Ele tinha certeza que por qualquer lugar que ele fosse, Deus o abençoaria, né? E Ló, ele já toma uma postura diferente. Ele olha para as campinas, e embora as campinas o conduzisse para os lados de Sodoma e Gomorra, né, que era um lugar pecaminoso, ele se entusiasma com aquilo ali e toma a sua decisão de ir por aquele lugar. E a gente conhece a história, o aperto que ele passou ali, né, naquele juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então, é muito importante essa ação e a ação correta, ação naquilo que Deus mostra para nós, né? Por isso que quando o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele está falando da maneira como nós devemos evitar andar numa direção errada, né? E nós muitas vezes não contemplamos as promessas de Deus, porque vamos por caminhos que Deus não aprovou, por caminhos que Deus não nos direcionou. E a terceira e última condição aqui, nesse tema de percorrer as promessas de Deus, é que nós devemos percorrer as promessas de Deus com o coração, né? 3 vezes ali Deus promete a Abraão a posse da terra. Capítulo 12, versículo 7, capítulo 12, versículo 8, capítulo 13, versículo 4. Né? E nas 3 oportunidades, Abraão levanta um altar ao Senhor. Né? Então nós devemos percorrer as promessas de Deus com o coração, né? Com o coração. O coração de Abraão era um coração de adorador, né? E Deus, quando Ele cumpre as promessas dele na nossa vida, o desejo de Deus é que nós o adoremos por isso,
que nós testemunhemos do poder dele, da bênção dele, que nós o glorifiquemos, né? E Abraão tinha isso no seu coração, né? Abraão não tinha somente uma atitude de obediência, de renúncia, mas principalmente uma atitude de temor a Deus. Os altares eram uma marca do testemunho de Abraão, né? Em Provérbios 4:23 nós vemos um versículo muito conhecido, a gente sempre fala sobre ele, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes de vida. E a melhor maneira de nós guardarmos o nosso coração é percorrendo as promessas de Deus com o nosso coração, né? Com o nosso coração, guardando o nosso coração em Jesus, guardando nosso coração em Deus, né? Nas promessas de Deus. Então, quantas promessas nós, o povo da nova aliança, temos asseguradas por Deus? De vez em quando nós ouvimos algumas estatísticas a respeito das promessas de Deus na Bíblia, de tantas as promessas de Deus. Alguém chegou até a contar mais de 8.000 promessas de Deus, né? Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 1:20, ele diz assim que quantas são as promessas de Deus, todas elas têm um sim da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você vê assim, uma quantidade tão grande de promessas de Deus na sua palavra e saber que da parte de Deus há um sim, né? Jó capítulo 42, versículo 2, diz assim que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso é uma promessa de Deus, que os planos deles a nosso respeito, eles vão se cumprir, né? Ele tem da parte de Deus a aprovação da parte de Deus. Lá em Números 23:49 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Então, eu queria que você guardasse isso no teu coração nesse tempo assim de dificuldade. É um tempo propício para nós lembrarmos da palavra de Deus. É um tempo que, inclusive, que nós estamos é uma época que nós estamos tendo mais tempo, né, para lermos a palavra de Deus e para contemplarmos as promessas de Deus que estão na Bíblia, e que elas possam, sabe, que nós possamos ler aquilo que está na Bíblia, ou seja, contemplar, percorrer as promessas de Deus com os nossos olhos, percorrer as promessas de Deus com os nossos pés, uma atitude, em ação, né, em prática daquilo que nós olhamos na palavra de Deus, e percorrer com o coração, né? A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. Então que o nosso tesouro esteja nas promessas do Senhor. Então eu queria orar por você agora, para que Deus estivesse te abençoando nesse propósito, né? Nesse propósito. Eu creio, irmãos, que muita gente tem se entristecido com esse tempo que nós estamos vivendo agora, pelo fato de haver tantas promessas de Deus que estavam se encaminhando no contexto profissional, no contexto de ministério, né? E de repente houve essa interrupção, houve esse afastamento aí, essa reclusão, mas Deus permanece, irmãos, no seu trono firme, né? E Deus permanece comprometido com a sua palavra, com as promessas dele. E o alvo das promessas de Deus somos nós, irmãos, né? É cada um de nós. Então eu queria que você se alegrasse com isso e você pudesse ter uma reflexão assim na sua vida, né? Como é que eu estou percorrendo as promessas de Deus sobre a minha vida? Eu tenho contemplado isso na palavra do Senhor? Eu tenho agido em cima disso, né? Eu tenho colocado o meu coração nessas promessas? Então são perguntas assim que eu creio assim que Deus quer que você tenha resposta para elas, né? Então vamos orar para que isso seja uma verdade na minha vida, na sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por tantos ensinamentos, ó Pai, que a tua palavra nos dá, ó Pai. Te louvamos pelas referências que o Senhor deixa, Deus, na tua palavra. Senhor, referências como a vida de Abraão, que é chamado depois o pai da fé, um homem que depois foi uma referência
a ponto do Senhor orientar Moisés ali, dizendo, diga a Faraó que o Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão te enviou. Então, que nós, ó Deus, possamos tomar essas referências para a nossa vida, Pai. E que nós possamos, assim como Abraão teve uma atitude correta em relação às promessas do Senhor, que nós também tenhamos, ó Deus, principalmente nesse tempo de dificuldade, nesse tempo, ó Deus, onde nós ficamos limitados, onde nós não podemos nem estar juntos, ó Deus, e nós pedimos, Deus, que esse tempo seja abreviado, que o Senhor esteja tomando nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada família, que o Senhor esteja nos guardando nesse tempo, que nós estejamos firmes, ó Deus, nós estejamos firmados nas promessas do Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, quando voltarmos, ó Deus, entendermos que o Senhor, ó Deus, permitiu que nós passássemos esse tempo para que nós tivéssemos uma firmeza maior em relação às promessas do Senhor na nossa vida. Ó Pai, pudéssemos assim colocar os nossos olhos, os nossos pés, as nossas mãos, ó Deus, praticarmos aquilo que o Senhor quer, ó Deus, cumprirmos as condições que o Senhor quer, ó Deus, para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Ó Deus, a palavra do Senhor diz pela boca do profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Ó Deus, então nós cremos que o Senhor, ó Deus, tem o maior desejo de nos abençoar, e nós queremos, ó Deus, cumprir as condições, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina, como nesta noite, a respeito das Tuas promessas, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa as famílias, ó Deus, da igreja, ó Deus, as pessoas, os amigos, as pessoas com as quais nós compartilhamos a palavra, outras pessoas que de repente estarão ouvindo, ó Deus, a respeito desta reflexão, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, estendendo a Tua boa mão sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém, irmãos. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor a todos, e que Deus nos conduza a cada dia firme nas promessas do Senhor. Amém? Amém.